pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fê, eu sou engenheira de software e hoje eu vim falar sobre uma dúvida que eu recebo frequentemente lá nas minhas redes sociais, que é por onde começar na área da programação. Então, nesse vídeo eu trouxe um compilado de dicas e alguns dos conhecimentos necessários que eu acho que você precisa ter antes de entrar no mundo da programação. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O primeiro conselho que eu dou para quem está iniciando hoje na programação, eu acredito que você já tenha ouvido antes, porque tá meio clichê falar isso, mas é porque realmente é super importante, que é aprenda os fundamentos. Mas o que eu quero dizer com aprender os fundamentos? Na programação, existem certas coisas que não mudam de uma linguagem para outra. Existe um conhecimento base que tu consegue reaproveitar em qualquer área da programação que tu atuar ou em qualquer linguagem ou ferramenta que tu for usar no teu trabalho. E esses fundamentos são super importantes para que depois a gente consiga construir aplicações e sistemas mais complexos. Esses conceitos são conceitos-chave da programação. Por exemplo, variáveis, loops, condicionais, recursão, funções, chamadas de funções, efeitos colaterais. Esse tipo de coisa a gente vai aplicar independente da linguagem que a gente esteja atuando. Então é super importante a gente começar por eles, entender a fundo, né, o que eles fazem mesmo, qual é o problema que esses conceitos resolvem quando a gente aplica na programação e treinar bastante, praticar. Esses conceitos a gente pode tanto aprender usando pseudolinguagens que foram criadas para o ensino, né? Por exemplo, Portugal, que Portugal é uma linguagem que foi criada só para a gente aprender. A gente aprende ali numa sintaxe bem próxima do português, mas só para entender o que seriam cada um desses conceitos. Ou tu pode aprender usando uma linguagem de programação convencional também, que nem Python, JavaScript, C, é bem comum o pessoal começar por essas linguagens, mas aí a minha dica nesse momento é não foca na sintaxe da linguagem e nos recursos da linguagem. Não fica tentando aprender mais sobre a linguagem, tenta aprender aqueles conceitos-chave, entendeu? Talvez fazer um curso que tenha introdução a algoritmos, introdução à programação, também tem bastante artigo na internet falando sobre isso, então tenta entender a base desses conceitos, porque esses conceitos depois, reunidos, vão ser o que a gente vai usar para montar sistemas e aplicações mais complexos. A programação não foge muito disso. O que a gente acaba fazendo muito na programação é abstrações. Então a gente junta esses conceitos em várias coisinhas e vai criando módulos mais complexos, mas a partir desses conceitos base. Eu gosto de dizer que a programação é como aprender qualquer outro esporte, o vôlei, por exemplo. Primeiro a gente aprende a manchete, a gente aprende o toque, a gente aprende o saque, a gente aprende o que é um set, a gente aprende a fazer bloqueio. E depois que a gente aprende todos esses fundamentos do vôlei, a gente consegue jogar um jogo completo, aplicando todos esses fundamentos que a gente aprendeu. E a programação é a mesma coisa, a gente aprende os fundamentos e depois a gente consegue criar uma aplicação, um sistema completo e mais complexo usando todos esses fundamentos. O meu segundo conselho para quem está iniciando na área da programação é que você tem que entender que a programação não é formada por uma área só. Então, a programação é uma área dentro da tecnologia, mas dentro da programação existem várias sub-áreas que tu pode seguir na programação. Por exemplo, as áreas mais comuns são o desenvolvimento web, então é para desenvolvimento de sites, tanto a interface quanto o servidor que se comunica com esses sites. Então, todos os sites que a gente acessa pelo nosso celular, pelo navegador, pelo computador, fazem parte ali da área de desenvolvimento web. Aí, outra área muito comum também é o desenvolvimento mobile, que é o desenvolvimento de aplicativos que a gente baixa no nosso celular. Depois nós temos também o desenvolvimento desktop, que aí é para aplicações de computador. Então, tu pode ver que tem vários aplicativos que são só para o teu celular e tem aplicativos que são só para o teu computador. Porque por não rodar no mesmo hardware, né, que é a parte física, essas aplicações, quando elas são criadas, né, através do código, as linguagens de programação são feitas para rodar nesses ambientes diferentes, rodar no ambiente do teu celular e rodar no computador. Então, pode até existir um aplicativo, por exemplo, que tenha tanto para celular quanto para computador, mas eles foram escritos hoje em dia em linguagens de programação diferentes. Então são áreas diferentes e a forma de escrever esse código também é diferente. Aí nós temos também a parte de machine learning, que agora está bombando bastante, né? Aquela parte de inteligência artificial, criar modelos de inteligência artificial para resolver problemas, para fazer coisas mais automatizadas de forma mais rápida que um humano consegue fazer.
Nós temos também a área de Data Science, que é para análise dos dados. Então, sempre quando a gente está navegando na web ou nos aplicativos, hoje os aplicativos estão reunindo informações sobre nós, eles estão salvando logs do que a gente faz no aplicativo, ou que sites a gente acessa, o que a gente busca. E esses dados servem para depois a empresa conseguir tomar decisões mais inteligentes do que os seus clientes estão querendo, o que elas podem mudar, que produtos oferecer para esse cliente. Então, isso também faz parte da área de Data Science, também combina um pouco de Machine Learning. Nós temos também a área de DevOps, que é a parte de arquitetura para onde vai rodar a nossa aplicação, o nosso sistema. Então também ali envolve a parte de segurança da aplicação. Tem outra área também que é a segurança da informação, que é para deixar nossas aplicações seguras, se prevenir de ataques, né, de hackers, que hoje está acontecendo muito. Então a gente precisa entender que a programação é formada por essas várias áreas. E essas que eu falei são só algumas, tem várias outras que, a partir de algumas pesquisas, tu consegue entender, né, quais são essas áreas e quais caminhos tu pode seguir dentro da programação. Eu acho bacana, assim, à medida que tu vai aprendendo os fundamentos da programação, porque isso não vai mudar de uma área para outra, esses fundamentos tu precisa ter, né, são base, como eu falei, tu também ir pesquisando um pouco mais sobre todas as áreas que existem na programação, para ver ali qual que te interessa, para tu seguir naquele caminho, né, qual te interessa no início. E uma coisa que eu acho importante também de falar, que no início a gente pode escolher uma área, começar a estudar mais sobre ela, e depois perceber que não era bem aquilo, não é a que a gente gostou tanto, e mudar de área depois, isso não tem problema. Essa escolha que tu vai fazer no começo não é uma decisão de Minerva, não é que depois tu não pode mudar. Tu pode sim, mas é legal, depois que tu já aprender a base, os fundamentos, tu escolher uma dessas áreas para tu seguir e começar a te especializar nessas áreas. Por quê? Porque cada uma dessas áreas, elas têm conceitos diferentes, né? Usam linguagens de programação diferentes, tem alguns padrões diferentes, padrões de código, forma de desenvolver, forma de entregar o produto final para o cliente. Então a gente precisa acabar escolhendo uma dessas áreas para nos especializar e seguir nelas. Então, hoje em dia, no mundo da programação, é muito difícil um profissional ser especializado em todas as áreas. Na verdade, isso é impossível, não existe, eu não conheci ninguém até hoje. Normalmente, a gente é especializado em uma área e também consegue atuar em outra, por exemplo, mas a gente se mantém ali mais ou menos sempre em volta de uma área, porque dentro de uma única área vão ter vários assuntos também que tu vai precisar estudar, assim, é um mundo enorme, a programação é assim, é um mundo infinito de coisas, todo dia tá lançando tecnologias diferentes, linguagens de programação diferentes, padrões para escrever o código diferentes, então é muito difícil a gente acompanhar tudo isso, então por isso que a gente segue um caminho e se especializa nele. Aí o meu terceiro conselho para quem está iniciando na programação é escolher um caminho e manter o foco. O que eu quero dizer? Quando eu iniciei na programação, e outros colegas que eu já conversei também, eu vejo que é um problema que acontece bastante, a gente acaba ficando pulando de galho em galho. Então, por ter muitas coisas dentro da programação mesmo, ter muitas tecnologias, muitas áreas que a gente pode seguir, a gente acaba perdendo o foco e aprende uma coisa nova, aí quando a gente aprende essa coisa nova, a gente vê que existe outra coisa que a gente não sabe. Aí a gente pula de galho, vai aprender aquela coisa. Aí acaba que aquilo que a gente estava aprendendo antes, a gente deixou um déficit, né? A gente não foi até o final, não aprendeu até o final, porque a gente já pulou para outro galinho, que a gente viu uma coisa nova e quis aprender. Aí começou a aprender aquela outra coisa, opa, descobri outra tecnologia, pum, pulei para outro galho. E aí acaba que tu nunca te torna especialista em nada. Tu conhece um pouquinho básico ali de tudo, né? Não de tudo, que é impossível saber tudo, mas tu acaba, tipo, ali conhecendo o básico de várias coisas, mas tu não sabe a fundo de nada. Então, tu nunca consegue sair do básico em nenhuma das coisas que tu passou. Então, tu escolher uma área que tu quer te especializar, começa a estudar as tecnologias daquela área. Isso é bem fácil de achar na internet, vídeos do YouTube, tu procura, por exemplo, como aprender a programar web ou mobile. Tu já vai ver ali várias linguagens que são usadas para essa área. Aí tu dá uma pesquisada nas linguagens, vê do que elas se tratam, escolhe uma linguagem para começar a aprender. Aí se tu tá bem ali no começo, não gostou muito da linguagem, troca para outra. Mas também, depois que tu trocou, viu uma ali que tu gostou, começa a estudar ela e vai até o fundo. Começa a fazer aplicações, aí depois começa a aprender os frameworks dessa linguagem para adicionar mais ferramentas a ela, né? Conseguir fazer códigos mais robustos, porque através de bibliotecas a gente já tem algumas coisas que estão prontas e a gente consegue reutilizar para criar nossas aplicações. E aí tu mantém o foco naquela área, naquela linguagem que tu escolheu e vai até o final, vai aprendendo, praticando, não fica pulando
de linguagem em linguagem, de framework para framework, porque isso vai acabar te causando mais uma confusão e tu nunca vai sair do básico em nenhum desses. Então é importante a gente manter o foco. E o que eu quero dizer não é que a gente vai estudar para sempre a mesma coisa ou vai estudar só uma tecnologia, mas sim que a gente vai tentar estudar ela ao máximo, né? Nos especializar, aprender bem aquilo que a gente está estudando antes de partir para outra tecnologia. E quando eu digo partir para outra, é à medida que a gente sentir a necessidade. Então pode dizer que tu já esteja atuando em algum projeto e tu sinta a necessidade que tu precisa aprender outra coisa para complementar teu conhecimento, para que tu consiga construir a aplicação final, ou também à medida que tu for aprendendo essa tecnologia que tu tá focado, tu te sente confiante nela, tu já consegue desenvolver coisas com ela e sente que tu já tá pronto para dar o próximo passo, ou às vezes até a gente não se sente pronto, mas sente que a gente precisa dar um próximo passo, adicionar mais alguma ferramenta, né, na nossa caixa de ferramentas e evoluindo. O meu quarto conselho para quem está iniciando na programação é praticar muito. Porque a programação, como eu mencionei, é como se fosse um esporte, então a gente tem que praticar, a gente tem que treinar. No início a gente começa só copiando o que a gente vê os outros fazer, né, nas videoaulas, nos cursos, mas quando você estiver copiando, tenta entender o que a pessoa está te explicando ali, né, o que ela está te ensinando, o que aquele código faz, o que aquela linha que eu copiei, qual o efeito que ela vai ter no meu código, na minha aplicação. Então, no começo, a gente começa assim, né, copiando e vai entendendo o que está acontecendo para depois a gente não precisar copiar mais, porque a gente já entendeu o que cada coisa gera no código. Então, a gente consegue montar o código inteiro por nós mesmos. Claro, a gente sempre acaba pesquisando no Google, dando uma olhada nas documentações, isso é normal, porque a tecnologia, né, como eu falei, ela está se mudando e tem muitas coisas, e como a gente trabalha com a programação, a gente está sempre com o computador ali, é impossível a gente se lembrar de tudo, então a gente tem essas consultas que a gente faz, mas depois que tu aprende, tu também aprende o que tu tem que consultar, o que tu tem que procurar, e isso a gente só aprende com a prática. Praticando muito, a gente vai ter vários erros, vai ter bugs no nosso código, e esses erros, esses bugs vão nos fazer aprender, porque quando a gente cometer o erro, a gente vai ter que descobrir por que aquele erro aconteceu e como resolvê-lo. E quando a gente descobrir como resolvê-lo, a gente entende o que causou ele e como não mais ocasionar esse erro. Então, isso é muito importante na nossa área. E juntamente com a prática, vem o aprendizado contínuo. A programação, diferente de outras áreas, não é uma área que tu vai estudar no começo, depois vai conseguir um trabalho e nunca mais vai estudar. Muito pelo contrário, a gente está sempre aprendendo, porque a linguagem que a gente aprendeu a programar há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, não é mais a mesma, tá sempre lançando novas versões, atualizações, e o profissional tem que se atualizar, tem que se manter atualizado, tem que estar por dentro das tendências do mercado, das coisas novas que estão surgindo, tem que estudar, tem que ver videoaulas, então isso faz parte da nossa profissão. Então a gente tem que estar ciente quando a gente entra no mundo da programação, que a prática é algo super importante e o aprendizado é contínuo. A gente está sempre aprendendo e sempre evoluindo. Então, pessoal, meu quinto e último conselho é para quem está iniciando na programação, é entender que não existe uma linguagem que seja melhor que a outra ou uma ferramenta que seja melhor que a outra. O que existe na programação é linguagem melhor para resolver determinado problema ou ferramenta melhor para resolver determinado problema. Então, a nossa escolha de linguagem de programação, a nossa escolha de biblioteca que a gente vai usar, a ferramenta, depende muito do problema que a gente quer resolver. Por exemplo, na área de desenvolvimento web, uma linguagem muito utilizada é o JavaScript. Por quê? Porque ela resolve muito bem o problema de desenvolver interfaces web, né, que rodam no navegador. Mas na área de Machine Learning, de Data Science, uma linguagem muito usada é o Python. Por quê? Porque ela resolve muito bem aquele problema. Ou, por exemplo, voltando a uns tempos atrás, uma linguagem que era muito usada para o mercado financeiro era o COBOL. Hoje é ainda, porque ela foi criada com esse intuito. Criada com o intuito de resolver problemas financeiros. Então, precisa entender desde o começo que não existe uma linguagem melhor que todas, né? Não existe bala de prata. Então, dependendo do problema que a gente está tentando resolver, as linguagens e as ferramentas que a gente vai usar
são diferentes. Então a gente precisa manter sempre a nossa mente aberta no mundo da programação. A gente não pode aprender uma linguagem, nos especializar nela e querer usar ela para tudo, para sempre. Para qualquer problema que eu for resolver, eu vou sempre usar essa linguagem, porque eu amo essa linguagem, foi a que eu aprendi. Não, a gente tem que manter a nossa mente aberta. A gente precisa estar ciente que, bom, essa linguagem que eu aprendi, ela resolve determinados problemas e eu tô atuando para resolver esses problemas, beleza. Mas se algum outro problema surge e me pedem para resolver e eu sei que existe outra linguagem que seria melhor para resolver aquele problema ou outra ferramenta, eu preciso ter a mente aberta para estudar aquela outra ferramenta e resolver o problema da melhor maneira que eu souber resolver, né? Então, a minha dica é essa, se mantenha a mente aberta, porque até mesmo a gente pode começar a estudar hoje e a linguagem mais usada nessa área que a gente escolheu atuar é X, mas daqui a 5 anos a linguagem que vai ser mais usada para essa área vai ser a Y. E a gente tem que estar ciente que a gente precisa se atualizar, vai usar aquela outra linguagem Y, porque agora ela está apresentando performance melhor, ou ela trouxe novos recursos que resolviam antigos problemas que a gente tinha na outra linguagem ou na outra ferramenta. Então, pessoal, para esse vídeo foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de me seguir aqui no canal para mais conteúdos de programação e tecnologia. Me segue também lá nas redes sociais, que eu produzo muito conteúdo lá, muito conteúdo rapidinho, algumas dicas de programação. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar lá na DM do Instagram, que eu sempre respondo todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!